Eu sempre digo que o poder está na capacidade da gente de receber a informação e transformar isso em conhecimento, que Com é o certeza. momento em que a gente consegue utilizar toda a informação, né? E é isso, e aprender a escolher, não é? Que uma coisa que me preocupa hoje, com tanta opção na internet, quem as pessoas vão seguir? Será que realmente estão escolhendo adequadamente? Porque precisa haver uma escolha dentro do que a gente tem de background, de conhecimentos que a gente possa passar mesmo, né? Então, escolher aquilo que é científico, aquilo que tem fundamento e não sair correndo atrás de qualquer um, na verdade. Eu terminei meu doutorado na International Quantum University em Quantum Integrative Medicine, que é medicina integrativa quântica. Ah, E agora eu estou terminando a tese do PhD. Já está. Só não está completa ainda, de tanta loucura que foi essa história aí da pandemia, que a gente acabou se prendendo mais no digital, né? E aí não deu tempo. Às vezes o que está faltando às pessoas é olhar para si mesmo e olhar para o que acontece na sua vida. Hoje as pessoas estão com esse momento de parou tudo, então talvez seja um momento, né, de oportunidade, apesar das dificuldades, para realmente as pessoas olharem para si mesmas e olharem para o que aconteceu no passado. Quando você olha para trás e vê a repetição de padrões de coisas que acontecem, por exemplo, aquele teu sonho que você não conseguiu atingir e você vê que repetidamente você quer fazer e não dá, não vai, não vai, não vai. Então, toda vez que você vê isso na tua vida, acredite, você está frente a uma crença limitante, é algo que segurou e que não deu oportunidade para você ser aquilo que você nasceu para ser, como diz o Bruno Gimenez, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa ter esse conhecimento. Acho que as pessoas têm muito se falando sobre isso, mas talvez as pessoas não tenham essa visão mais científica que nós temos, por exemplo, quando você estuda Bruce Lipton, que é um grande biólogo quântico, né? E que ele mostra em várias oportunidades, ele foi meu professor no meu doutorado, então é algo que me deixa muito feliz, assim como o Amit Goswami, Paul Druins, eu tive grandes professores. Mas o que eu queria dizer do Bruce Lipton é que ele tem um livro fantástico, que eu acho que é um livro assim que todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre si mesmo, leia. Se chama Biologia da Crença. E neste livro, ele consegue mostrar de uma forma muito simplória, né, até de uma forma, vamos dizer assim, simples para as pessoas entenderem, justamente a divisão das mentes. Porque isso. quando nós estamos conversando, quando nós estamos funcionando, quando a gente está estudando, trabalhando, né, cuidando da nossa vida fora do nosso corpo, né, nós estamos sempre utilizando uma mente chamada mente consciente. Porque é essa que nos identifica. Eu sou eu, você é você, o que eu quero, o que eu penso, onde eu vou chegar. Isso é a minha mente consciente. Mas só que atrás disso, ou melhor, vamos pensar como um iceberg, né? Essa é Sim. a pontinha do iceberg. Tudo embaixo disso para me manter viva, para que meu organismo funcione e para que os programas que eu tenho, né, criado e que vai fazer andar minhas coisas todas em termos de pessoa, depende da mente subconsciente. Então, a mente subconsciente, na verdade, é a mente mais poderosa. Mas tem um grande problema nessa mente. Nesta mente, a gente coloca nela justamente as crenças, ou seja, aquilo que você vai aprendendo desde o momento que você nasce, porque quando a gente nasce como se fosse um computador, né, zerado. Só tem o sistema, mas não tem os programas. Tem um Exato. único programa que nasce com a gente. Só existe um programa, que é o programa da autocura, ou seja, o programa que faz a homeostase, o equilíbrio para o nosso organismo poder funcionar como
físico, como corpo físico. Este é um programa que a gente nasce com ele. Então, se a gente se cortar, vai cicatrizar, né? Se você tiver um problema mais sério, pegar uma gripe, né? Nós estamos com os vírus aí, né? Então, se pegar um vírus, o seu sistema imunológico vai defender, se pegar uma bactéria, ele vai defender. Quer dizer, esse programa básico é o único que nasce com a gente. O resto tudo são programas que a gente vai adquirindo durante a vida. E o mais importante é que nos primeiros anos de vida, de 5 a 7 anos, é o momento em que você só está absorvendo os programas, porque não tem ainda o senso crítico, não tem ainda a capacidade de ver, mas eu quero isso para mim ou eu não quero? Então, é um momento que a criança vai ter dentro dela, né, vai ser incutida dentro dela a parte ligada com padrão familiar, ligada com o padrão da cidade, do estado, do país onde ela vive, né? Vai estar assim, a influência do meio para moldar essa pessoa. Então, é exatamente a evolução disso dentro da mente subconsciente vai chegar aí. Porque no momento que você começa a se dar conta do que você é, o que pode ser, e consegue ter essa visão mais crítica do meio, é o momento que a gente começa a, então, usar as crenças herdadas, como você chamou, e aquelas que a gente incutiu na infância, e para ter um comportamento que vai fazer com que você desenvolva, né, a tua personalidade. Só que aí vai chegar nesta fase em que você vai comparar aquilo que acontece com você com aquilo que você já tem dentro de você, de conhecimento herdado ou adquirido ou que você criou. Às vezes, uma coisa muito simples pode se transformar numa coisa imensa dentro da gente, né? Por causa de uma crença. Porque aí é exatamente como você falou, as pessoas começam a tentar fazer alguma coisa e não dá certo, e aquilo vai ficando como uma cicatriz dentro dessa mente subconsciente. E toda vez, porque a mente subconsciente ela não está aqui dentro de nós para ferrar com a gente, ela está para nos proteger, né? Para fazer com que a gente seja melhor e viva melhor. Mas principalmente a questão é proteção. E a proteção também passa por evitar que você sofra, né? Evitar sofrimento. Então, às vezes, essa questão aí leva a pessoa a não conseguir ter um relacionamento adequado com, por exemplo, um companheiro, por medo de sofrer, porque já teve um que não deu certo, e mesmo que conscientemente ela esteja fazendo tudo certinho, né? Ah, não, mas agora vai dar certo, porque a pessoa é legal, né? Ela está se sabotando porque está criando né, dessa mente subconsciente, está criando, às vezes, até sentimentos que ela não consegue lidar, né? Em função das experiências que teve e, às vezes, também em função daquilo que ficou por ter ouvido muito. Eu falo muito isso com as pessoas que têm filhos e filhos pequenos. Cuidado com o que você diz para os teus filhos, porque se você criar os seus filhos dizendo você não presta, você não faz nada direito, você não sei, isso vai ficando dentro da pessoa, e essa pessoa vai crescer para isso, para provar para você que você tinha razão, né? Então, nós pais, mães, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que aprender, principalmente, a incutir, colocar dentro das crianças a ideia de que eles podem, que eles são melhores e maiores daquilo que eles pensam que são, né? A ideia de que, claro que tem que ter moral e tem que ter ética, isso não é o que eu estou falando, o que eu estou falando é fazer com que a pessoa acredite que ela tem condições e pode ser melhor, crescer, ter bons relacionamentos, andar pelo lado certo, né? Mas não mas essa forma que a gente bota de incutir isso nas crianças tem um jeito certo de fazer, como tudo, não é, Manuela? Nós precisamos
Nós precisamos aprender, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está mostrando para as pessoas que isso existe e que elas têm que aprender sobre isso. E eu também vejo como esse desafio, né, que a gente está hoje vivendo, ele pode ser uma coisa ruim, porque vai depender de como você olha para ele, mas ele também pode ser algo muito bom, que é uma oportunidade, como você diz, de se reinventar, ressignificar, de resgatar muitas coisas, né, em relação ao relacionamento com as pessoas, e também de mostrar que nós somos muito mais do que aquilo que a gente pensa que é no momento que você decide. Que tem aí uma decisão que a gente tem que fazer. Como que eu quero enfrentar isso? Será que eu vou me desesperar, vou me jogar no pânico, no medo, vou trazer, né, todas essas crenças e traumas antigos para que agora isso tudo afete o meu sistema imunológico, que isso tudo afete meu relacionamento com as pessoas? Ou será que eu sou capaz de modificar realmente isso para sempre? Porque aí tem uma outra questão que é você abafar, né? Eu digo assim, apertar com a mão a tampa da panela de pressão ou você desligar o fogo. Tem uma diferença imensa nisso, né? E aí entra também toda essa possibilidade que nós temos na mão das terapias capazes de ajudar as pessoas. E terapias que podem ser feitas online, a gente nós temos uma gama imensa de coisas que nós podemos fazer de ajudar as pessoas com uma conversa, né? E com orientações e com técnicas que as pessoas podem aprender, não é verdade? Você mesmo tem condições de atender seus pacientes online e tem condições de ajudá-los em todas essas questões. Então, aí entra a outro lado da história, né? Porque tudo tem dois lados, quando a gente diz até mais do que dois, né? Mas o outro lado da história é o lado bom disso, né? Então, assim como nós temos arraigadas as crenças que nos limitam, nos bloqueiam e nos sabotam, nós temos o lado bom, nós temos as crenças que fazem com que a gente vá em frente, que a gente consiga dar conta, que a gente cresça em qualquer situação, que é também uma forma da gente lidar com as situações, resgatando crenças, como você fala, fortalecedoras, que também estão conosco. E aí passa por a gente aprender a lidar com as adversidades, buscando dentro de nós essa força que todos nós temos. Né? É só a gente pensar que nós viemos do mesmo lugar, né? Da única coisa que tinha no universo há 13 bilhões de anos atrás, que é a energia criadora de tudo, na verdade. Né? Se a gente acredita na ciência e acredita que a física nos prova que o Big Bang era uma energia que expande hoje, nós só podemos ter vindo da mesma energia, todos nós, assim como tudo que tem no universo. E como vai chamar isso dependendo também da crença de cada um, né? Mas a gente pode dizer que essa energia, ou Deus, ou seja o que quiserem dar o nome, é a energia que está dentro de nós, porque nós também viemos dela. E essa energia, ela é muito poderosa no sentido de que não apenas nos une ao espiritual, mas permite que a gente tenha a força vital, a energia vital, que é a energia da vida, que nos faz não apenas fisicamente recuperar e regenerar, mas também nos dá a energia emocional e de pensamento para que a gente consiga utilizar essas crenças fortalecedoras. Mas talvez o mais importante que as pessoas têm que aprender aqui, Emanuel, pode chamar de Manu? Eu gosto muito. Te conheci assim. Bom, então, Manu, o que eu queria te dizer? As pessoas, elas precisam aprender que existem formas e técnicas para incorporar essas crenças fortalecedoras. Então, elas não apenas as que elas já têm,
mas as que elas podem fabricar dentro delas, porque é uma escolha. Aliás, Joy Dispenza, que é um autor que eu amo, sabe? Eu acompanho muito. Um dos presentes que eu me dei maravilhoso foi participar de um workshop em Las Vegas com Joy Dispenza e Greg Braden. Foi maravilhoso. E, aliás, fui acompanhada também de amigos que são amigos muito queridos. E a gente, realmente, nesse evento, o Joy Dispenza, ele mostra de uma forma até, também com algumas técnicas, e principalmente com a meditação, como que você consegue fazer essa mudança. Mas a primeira mudança tem que ser a decisão. É decidir, é perceber primeiro, se dar conta, e aí decidir, eu não quero mais isso para mim. E aí isso tem que ser irrevogável. Porque um dos problemas que a gente tem também é a história da zona de conforto. Então, você está repetindo o teu padrão por zona de conforto. Bom, é aqui eu sei onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu não sei o desconhecido. Então, essa coisa do ir além da zona de conforto é uma decisão que tem que ser irrevogável. Irrevogável mesmo, assim, não volto mais, não é mais isso que eu quero. E é este o momento que a pessoa consegue acordar, né? Eu até escrevi na revista Saúde Quântica, eu escrevi sobre esses eventos, eu quero só para dizer isso, foi assim, uma coisa que me marcou bastante, a forma com que ele coloca de você acordar todos os dias da mesma forma, no mesmo lado da cama, com o mesmo pijama velho, com o sapato, né, o chinelo ruim, quer dizer, aquilo que é confortável e fazer exatamente a mesma coisa. Então, você fica fazendo essa repetição e vai ter um momento em que o teu corpo, o organismo físico, ele já não precisa mais do pensamento e do sentimento mandar nele, porque ele já criou tantos neuropeptídeos que fazem andar sozinho, que fica acontecendo também no organismo, no corpo, a resposta daquilo que pensou e sentiu. Porque uma das coisas que nós temos que aprender é que o nosso pensamento e sentimento modifica a nossa biologia. Nós mudamos, por isso que as pessoas podem mudar, por exemplo, uma situação de uma doença espontaneamente de uma hora para outra. O que é a cura espontânea? Não é espontânea, como o pessoal pensa na medicina convencional, que caiu um raio de luz e a pessoa curou. Não, é uma decisão da pessoa, é toda uma mudança interna para dizer assim, essa doença não me pertence mais. Então, se a gente pode fazer isso com doença, a gente pode fazer isso com qualquer coisa na nossa vida. E a gente tem que aprender a ter qualidade de vida e tem que aprender a viver melhor, não é verdade? Porque, afinal de contas, a gente está sempre vivendo o momento presente. A gente está sempre vivendo aqui, né? Aqui e agora. E quando a gente aprende isso é maravilhoso. Então, falando dessa forma, né, de que existem várias formas, existe mesmo a ideia do curso que você fez, em que você pode utilizar pessoas que estão treinadas para reconhecer com você as suas crenças, para fazer algum movimento e alguma ação dentro de você, que é a história do coaching, né, que hoje está tão bem estudado, já é uma coisa mais estabelecida, já até como terapia, né, que não é bem uma terapia, mas é uma forma de fazer a pessoa ficar melhor. Então, procurar pessoas que tenham essa capacidade, como você que fez o curso, procurar outras opções também, porque às vezes as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento de que existem pessoas que podem ajudar. Mas existem muitas outras questões que também são básicas. Por exemplo, por incrível que pareça, a meditação, a oração, são coisas muito simples e que a pessoa também pode, pela repetição, melhorar a sua vida. E uma coisa que eu acho maravilhosa se chama Ho'oponopono. Eu acho maravilhoso. A gente até pode fazer depois uma live só sobre o Ho'oponopono, mas é uma outra forma
que também leva a conseguir que a pessoa dê conta, né, de mudar a vibração. Porque, como você estava falando, é tudo uma questão de vibração. Então, a vibração tem que mudar, né? E esta vibração que a gente fica, ela tem ondas, e conforme você pensa e sente, você está numa vibração mais baixa, e aí, pela lei da atração, né, que faz parte da lei da gravidade, você acaba atraindo ou vivendo numa mesma situação. No momento que você muda a vibração do pensamento e do sentimento, você está num outro patamar, então você atrai outras coisas. E assim é que as coisas funcionam na nossa vida, que tem a ver com isso que a gente está falando. E para mudar a vibração, a gente pode mudar com várias formas, e uma das questões é a repetição. Então você veja, se a gente puder repetir, por exemplo, uma frase positiva que tem a ver com você, escutar uma música repetidamente, binaural, que vai fazer com que você mude a tua vibração, né? Entrar num processo de real decisão e procurar uma pessoa que ajude como coaching, né? Ou então até que a minha grande especialidade, né? No sentido de conhecimento, utilizar também os florais. A gente tem um sistema floral que é vibracional e que também mexe com as nossas vibrações, porque faz com que entre por ressonâncias informações, não é? Então a gente também pode trabalhar. E nós estamos chamando de florais quânticos até para simplificar, né? Porque eles são esse sistema floral, que aliás eu escrevi um livro sobre isso, né? O meu livro aqui, que é o Sistema Floral de Ação Quântica. Esse é um sistema que ele é produzido industrialmente através de uma tecnologia que se chama Quantum Health, ou seja, é uma tecnologia de ressonância e que trabalha também a junção de florais. Eles não fabricam o floral, eles fabricam fórmulas florais, né? Que são fórmulas florais que têm uma ressonância com o nosso organismo e é capaz de nos energizar. Aliás, me acompanhem, eu estou aí colocando muito conteúdo, né? Tá aí minhas redes sociais, né? Rosângela Arnett, vocês vão no meu YouTube, vão na minha Instagram, no meu Face, a gente está botando conteúdo, porque eu decidi, Manu, a partir... Bom, faz alguns anos que eu me dedico à parte acadêmica, né? E que eu me dedico a ensinar, que eu acho que é meio que uma missão minha hoje. Mas eu decidi que agora eu vou botar a boca no trombone, sabe aquela expressão? Eu vou falar para o mundo. Eu já estou fazendo isso pessoalmente. Mas essa história da pandemia também me levou a ver que as pessoas elas precisam de acesso à informação e está na hora da gente fazer isso num patamar muito maior, né? Então, eu estou programando aí uma grande surpresa, me acompanhem. A gente vai ter aí um momento muito legal em que eu vou mostrar para todo mundo como que a gente trabalha com esses florais maravilhosos. E você tem bastante experiência, né? Fez a nossa aposta. Fala um pouquinho da tua experiência com os florais, nessa nossa área aqui que nós estamos conversando. Na verdade, a visão do Amit Goswami, que, na minha opinião, está muito correta, porque é baseada com muito estudo, né? E tem muito a ver com os estudos que ele fez em termos antropológicos e ancestrais e vários tipos de civilização, onde se repete essa informação, né? Então, é uma informação verdadeira do universo. E ele diz exatamente isso, que existe, então, ele chama de consciência universal, que é essa energia que vai fazer o que a gente chama de causação descendente, que é da consciência universal, que a gente pode dizer que é a energia criadora de tudo, ou como Greg Braden fala, a matriz divina, né? Ou apenas matriz, como o pai da física quântica falava, que era o Max Planck, mas na verdade existe então essa energia que para o ser humano ela vai condensar numa espécie de corpo virtual, que seria um corpo de energia, que é compartilhado por todos, que se chama corpo supramental. E é onde nós temos
a receita básica de fazer o ser humano, onde nós temos a razão, porque é o único ser, né, pelo menos que a gente saiba, no nosso planeta que tem a capacidade da racionalidade, né, da razão, e é onde vai ter também os arquétipos, porque vão ficar lá registrados, né, esses arquétipos que é como se fosse uma biblioteca de informação para que todos os seres humanos tenham esse tipo de informação disponível. Esse é para todo mundo, é um corpo único. Quando você individualiza, que forma o corpo mental, que é o primeiro corpo de energia que a gente tem, nesse processo, a gente está ligado no corpo supramental em termos de informação, mas o corpo mental é onde está o teu significado e os pensamentos. Então, ele ainda é muito sutil em termos de energia, porque é uma condensação de energia ainda muito sutil, fraca, mas já tem o teu, o que você é. Então, quem você é, o que você vai estar nesse corpo mental. Mas é nesse corpo mental também que tem as duas mentes, que a gente vai ter a mente consciente, que é o conscientemente o que eu sou, e essa mente subconsciente, que é onde está toda a capacidade que a gente realmente tem de fazer a coisa andar, vamos dizer assim, que é, como você disse, 95% da nossa energia mental está aí. E é capaz de fazer tudo andar, né? Então, eu estava então falando do corpo mental, que é onde estão os pensamentos. Aí, para você conseguir energia condensada o suficiente para fazer o corpo físico, que é o final do colapso da energia, você tem que concentrar na energia vital que está no teu corpo vital, onde nós estamos com os sentimentos, que é 5.000 vezes mais poderoso que o pensamento em termos de vibração. E aí, neste corpo vital, estão os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que é a forma que vai fabricar, na forma a energia vai condensar para se transformar no corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele é o resultado da condensação final de todo esse processo descendente de energia. Então, no corpo físico, na verdade, coexiste o corpo vital e o corpo mental. E aonde que isso tudo funciona, né? E aí é que vem a melhor parte. Onde tudo isso funciona, né? Isso funciona, então, tudo ligado e conectado num campo de energia onde tem a informação. E os florais, por exemplo, eles são capazes de entrar com a sua informação nas interfaces, especialmente na interface entre o corpo vital e o corpo físico, porque ele tem também a ressonância para amplificar a energia das formas, que é o nosso sistema de informação para condensar a energia, para regenerar e para fabricar o nosso corpo. Mas ele também atua entre o vital e o mental, que é a passar informação dessa possibilidade toda do nosso corpo mental para tanto físico, que a gente chama de, né, atalho ou ligação direta, quanto para toda essa possibilidade do nosso corpo vital. E a grande maioria das terapias por energia, elas funcionam nessa energia vital, no corpo vital, como é o caso dos outros florais, como é o caso da homeopatia, né? E eu acredito que os florais do sistema vibracional, esse que a gente chama de florais quânticos, ele é um floral mais, vamos dizer assim, uma fórmula floral mais amplificada em termos de vibração, por isso que ele tem esse efeito tão maravilhoso, que ele vai desde o significado até o corpo físico, porque ele faz toda a harmonização desse sistema que a gente tem de energia. E para mim isso é muito importante, porque eu tenho a certeza absoluta
que com o uso desses florais, nós vamos ter um aumento de resolutividade em qualquer tipo de terapia e tratamento que a gente usa, né? Então, é importante que as pessoas saibam isso. Nós somos capazes de aumentar a nossa resolutividade em qualquer terapia, inclusive alopática. A gente pode usar tudo junto, misturado, e funciona. E funciona mesmo em quem está em coma, funciona em quem tem, por exemplo, em nenê recém-nascido. Então, para provar que realmente a gente tem uma ação vibracional e tem uma ação de passar informação através mesmo do próprio produto, né? Que é um produto, é uma benção esse produto, não é verdade? Ele vem num potinho assim, né, doutor? Ó, ninguém dá quase nada para ele, mas não tem noção. Isso aqui vale ouro, É verdade. não é, E doutor? pode ser gel também, né? Ele pode ser também o gelzinho. Em gel, Aliás, o Oxyflower, parece ele, top, ele né? também é Isso. maravilhoso, né? O Azianon e o Midrix também é em forma de suspensão, né? E Então, são todos nomes de fórmulas florais, né? Eu chamo sempre a atenção, acho que todo mundo já me ouviu falar isso, mas eu gosto de falar para ficar bem claro, né? O Bach, quando ele criou o Raspberry, né? Que ele deu o nome de Five Flower Formula, ele criou uma fórmula floral, né? E ele, nesta fórmula floral, ele deu um nome para ela. Por quê? Porque com o nome, em qualquer lugar do mundo que você peça, eu quero um raspberry, todo mundo sabe o que que é. São aquelas 5 florais. isso. Então, proposta da indústria que fabrica esses florais, que são, na verdade, como eu falei, ele não fabrica os florais, ele fabrica a fórmula, né? Eles têm as fórmulas. Então, as fórmulas têm nome. Às vezes isso confunde as pessoas, né? Eu mesmo já fui acusada de dizer, mas você vai dar aula de floral e você fica dando nome comercial. E eu respondo, olha, isso é o nome da fórmula, né? E eu, pessoalmente, eu acho que não tem outro jeito de chamar. Como é que eu vou chamar? Vou dizer, não, isso aqui tem esse floral dentro que passa por né, uma tecnologia para ter a ressonância. Não, até eu dizer tudo isso, o pessoal já foi embora. Então, eu acho que a gente tem que ter o nome da fórmula, como Bach, né? E ninguém acha que Resco e, não, está dando nome comercial. É o nome da fórmula, né? Aliás, só para a gente saber, Resco é o coral mais vendido no mundo, né? Ele só na Amazon.com e nos Estados Unidos vendem mais de 600 frascos de Resco por dia Me... para os Estados Unidos. Olha Olha, só. eu não sabia essa E, informação. Não sabia. Que bacana, doutora. eu fico muito feliz de saber que as pessoas gostam de floral, né? A grande vantagem que a gente tem com o uso dos florais é a possibilidade de que eles não têm princípio ativo, portanto, não têm ação bioquímica própria, eles fazem uma informação que a gente chama de informação epigenética. Então, entra a informação e a célula faz uma resposta. Então, a parte bioquímica do negócio é a célula que faz, que é sempre fisiológica, né? Então, é muito importante entender isso, que assim as pessoas ficam mais tranquilas. A gente está propondo algo que não é nem considerado medicamento, né? Ele é uma informação, é uma energia e é uma capacidade maravilhosa de fazer com que o teu organismo reconheça essas energias nele mesmo e faça uma resposta natural. Então, em relação à depressão, ansiedade, que está agora o momento, né? Então, depressão, ansiedade, medo, pânico. Então, essas situações todas, elas são vibrações que a gente pode realmente, através do floral, criar uma onda de informação para que haja uma modulação. E nessa forma em que a pessoa está fazendo a sua, né,
está usando a sua energia do pensamento e do sentimento. Então, a gente consegue modular isso. Ele varia de pessoa para pessoa. Tem gente que usa uma única vez e na hora nota que melhora, e tem gente que precisa de 2, 3 meses, que é o tempo que vai levar para aquela energia conseguir fazer a mudança. Mas, com certeza, a gente pode dizer que a gente tem uma capacidade de ajudar a melhorar as pessoas com os florais de, nossa, mais de 90% das pessoas. Esses anos todos aí que eu tenho de experiência, com milhares de pacientes, né, tratados, eu tive pouquíssimas pessoas que tenham me dito assim, não, mas não ajudou tudo que podia. Claro, é variável a resposta. E às vezes a pessoa quer um milagre, como eu digo, né? Ou às vezes a pessoa quer uma mágica. Eu até falo muito isso também nas minhas aulas, né? Eu digo, isso não é mágica. Isso é ciência, tecnologia e depende da resposta da pessoa. Então a gente está bem consciente disso. Mas em relação assim à parte emocional, né? Essa parte de produzir pensamento e sentimento, a gente pode modular energeticamente com algumas fórmulas florais maravilhosas, né? Eu até vou citar aqui porque são fantásticas, né? O próprio Consciêncios que você falou é o meu favorito também, porque para mim todo mundo tinha que usar, porque ele faz autoestima, autoimagem, autoconsciência, melhora essa condição de você ficar alerta, e faz com que aumente a aprendizagem. Talvez isso, só por isso, né, já vale todo mundo usar, porque a gente tem que ficar o tempo todo criando formas de aprendizagem para que o nosso cérebro nunca descanse, né? Como eu digo, o cérebro ele tem que estar sempre funcionando bem, porque a gente pode e deve envelhecer com o cérebro em ação, né? Com tudo funcionando. Então, para não ficar caduco, eu digo, use consciências, para não ficar caduco. Nutre, né? Tem que nutrir o cérebro e usar consciências. Então, nós temos também o neurotox, que eu acho que nesse momento, o neurotox, eu digo que ele é o detox das neuras, né? Neurotox, que é o nome da fórmula, mas o que o neurotox faz, na minha opinião, assim, a minha observação clínica, é exatamente a pessoa aprende a lidar com essas sensações de medo, raiva, mágoa, inveja, né? Essas coisinhas que ninguém tem, né? Então, essas coisas todas, né? Coisinha light. Então, eu digo que devia vir de balde para nós botar na caixa d'água, né? Porque todo mundo precisa disso, né? Então, a gente pode utilizar. Nós temos, em relação à ansiedade, a gente pode também modular energeticamente com o Neurovit, que eu acho maravilhoso. Tem gel e gota, dá para usar em nenês, dá para usar em qualquer idade, e ele realmente faz com que a pessoa pareça mais tranquila, sem ter, que é importante, né? Sem a pessoa ficar mole, boba, ou perder a condição a sua capacidade, né, da cabeça, né? Então, isso é maravilhoso, porque é como se a gente tivesse condição de se autorregular, que eu acho que é isso que essas fórmulas fazem, né? E aí nós temos também os centrais. E os centrais, na minha opinião, é o que mais ajuda as pessoas depressivas. O Consciêncios com centrais é uma dupla maravilhosa, porque aí a pessoa se dá conta do que acontece, consegue modificar essas situações, né, que a gente está conversando aqui de crenças, e também centra e consegue dar mais energia vital para essa pessoa, né? Porque a depressão é uma queda muito grande de energia. E aí a gente tem que lembrar também de um produto fantástico que se chama Traumavit. Doutora, estão pedindo para repetir o nome do floral. Eu acredito que é o Centralis. É o Consciêncios que a doutora falou, o Centralis, né? O Neurotox. Neurovit. E o Traumavit que a doutora falou agora. Isso.
E o Traumavit, que a gente usa só 2 vezes ao dia, às vezes uma única vez, ele, na verdade, faz com que a pessoa aprenda a lidar com os seus traumas emocionais. Mas, olha, eu já ouvi falar um monte de coisas de pessoas assim que querem ajudar, né, querem orientar e não estão assim muito corretas. Então, eu vou dizer a minha experiência, e eu posso falar assim de cadeira, porque eu venho trabalhando com isso há muitos anos, na verdade já fazem 17 anos, e depois que eu parei de atender em consultório, eu nunca parei de ter, né, de ajudar as pessoas e ter esse retorno, porque eu passei a fazer as consultorias para profissionais da área de saúde. Então, na verdade, hoje eu tenho uma gama muito maior, né, de o que acontece com as pessoas que tomam e usam os produtos por causa dos profissionais da área de saúde que utilizam, e a gente acaba ajudando e vendo e resgatando até os casos maravilhosos que todo mundo me conta, né? Eu fico muito feliz. Então, enquanto no meu consultório eu tive em 15 anos 10 mil pacientes tratados com florais, isso é algo que eu contei quando eu fechei o consultório, aliás, minha secretária ficou mais de um mês contando, então a gente tem a condição de dizer o que realmente acontece. Claro, existe a resposta individual de cada um, tá? Então, temos que manter isso em mente. Mas uma coisa muito importante, que eu acho fundamental, é essa visão de que sempre eles são ondas vibracionais de informação. E o que acontece é uma resposta celular ou uma resposta do organismo como um todo, que às vezes acontece assim. Então, lembre que a gente não está interferindo de uma forma bioquímica. Isso é muito importante, porque às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, ah, não, mas cuidado que o Traumavit pode dar efeito colateral. Não, ele dá efeitos. Porque, na verdade, o que o Traumavit faz é reorganizar dentro da pessoa a possibilidade de lidar com o trauma, sem necessariamente acordar o trauma e sem a pessoa ter, né? Mas, às vezes, a resposta desse corpo, desse organismo, para se defender disso e para arrumar a casa, é, por exemplo, um sonho ruim, né? Um pesadelo, né? E isso pode ser. Eu já tive um caso de uma pessoa que tinha ânsia de vômito, ela tinha a impressão que ia vomitar, mas ela nunca vomitava comida. Ela não perdeu o apetite nem emagreceu, ela só tinha entre as refeições a sensação de que ia vomitar, e às vezes até vomitava. Eu disse para ela, você vomitou teus traumas, agora resolveu. É claro que é interessante que essas coisas aconteçam junto com um profissional da área de saúde que esteja cuidando dessa pessoa, porque ela tem um porto seguro, ela tem uma orientação. Então, a gente tem que ter a noção de que a gente não está à frente um produto milagroso que resolve tudo. A gente está à frente de um processo, de uma terapia, de um sistema capaz de ajudar a aumentar a resolutividade, a melhorar as pessoas, que pode ser usado sozinho, que pode ser usado em conjunto, e que é óbvio que tem que se conhecer alguma coisa. Não dá para chegar e ficar tomando tudo assim, né? Só porque ouviu falar. Então, a gente precisa ter a ideia do cada um no seu quadrado, como eu digo, né? Quem trabalha com um tipo de situação vai cuidar daquilo, quem trabalha com o outro cuida do outro. Quer dizer, tem trocentas formas da gente ajudar e cada um com a sua experiência, com aquilo que já traz de bagagem dentro da área profissional. Agora, tem uma coisa maravilhosa. Dá para as pessoas que têm vontade de aprender sobre os florais fazer um curso e ser terapeuta floral. Mas tem que fazer o curso, né? Ora, eu mesmo, né, tenho os cursos aí, você fez uma pós-graduação, quer dizer, existe a possibilidade, nós temos reconhecimento do MEC para isso, você pode ser um especialista nisso se fizer o curso completo, ou pode fazer uma extensão universitária e também, através de uma certificação do MEC,
ser um terapeuta floral. Qualquer um pode, mas tem que aprender, tem que estudar. Então, mas eu vou me despedir, a gente vai marcar outra, tá? Vamos combinar, a gente vai fazer outra, vai continuar nosso papo, que estava muito bom, né? Eu Muito agradeço muito. Ó, beijo para todos, me sigam. Alguém aí está perguntando dos cursos, me sigam. Nós temos os cursos na Escola Internacional de Desenvolvimento, na EID, né? www.e-eid.com, né? Da EID, os cursos. E aí eu estou aí digital. Então me procurem que a gente tem muita coisa boa para ensinar. Obrigado, Manu. Foi um prazer estar com você.